A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje iremos pormenorizar, lançar luz acerca de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática que abordaremos hoje é: quem será lançado primeiro, no lago de fogo e enxofre? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Sabemos que nenhum desses eventos acontecerá sem que primeiro aconteça aí o arrebatamento da igreja. É importante salientar, notar aqui que quando nós falamos de escatologia bíblica, é impossível não falarmos do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é um dos eventos que a igreja mais almeja, é o arrebatamento da mesma, o arrebatamento da igreja. Então, quando nós tratamos sobre escatologia bíblica, sempre falaremos sobre o arrebatamento. E sabemos que o arrebatamento ele é um evento desencadeador, ou seja, a partir dele outros acontecimentos escatológicos, dentro de quando nós falamos acontecimentos escatológicos, estamos falando de acontecimentos com uma perspectiva para o futuro. Então, nada acontecerá no que diz respeito ao futuro, tribunal de Cristo, que é após o arrebatamento, que é algo restrito à igreja, bodas do Cordeiro, grande tribulação e entre outros acontecimentos, só acontecerá primeiro acontecendo aí o arrebatamento da igreja. Ele é o evento desencadeador. Mas sabemos que haverá aí uma manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no fim do período tribulacional. Ele se manifestará visivelmente, a Israel e aos gentios, isto é, às nações em geral, no fim do período tribulacional. Isso podemos observar em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11, e iremos ler para não deixar dúvida. No fim do período tribulacional, Cristo Jesus se manifestará visivelmente a Israel e aos gentios, que é as nações em geral. E isso está de forma clara nas Escrituras. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, nos diz assim: essas características do capítulo 19, versículo 11, não pode ser outra pessoa a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, temos aqui, de forma clara, categórica e específica, a manifestação, a parousia de Cristo, que é a manifestação visível quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, E quando ele pisará no Monte das Oliveiras? No fim do período tribulacional, E isso está em Zacarias, Zacarias capítulo 14, versículo 2. Vai nos dizer assim, versículo 4 do capítulo 14 de Zacarias: e naquele dia, que dia? No dia em que ele se manifestar visivelmente, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente
para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará um para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes. O vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então aqui está falando de forma específica da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não antes do período tribulacional, mas depois do período tribulacional, que é aí a manifestação propriamente dita quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus, juntamente com a igreja, porque a igreja se manifestará com Cristo, mas isso é assunto para outra temática, então, quando Jesus se manifestar no fim do período tribulacional, no fim da grande tribulação, que é composta aí, o período tribulacional é composto por 7 anos, primeiros 3 anos e meio é tribulação, e segundo 3 anos e meio é a propriamente dita a tríplices megale, a grande tribulação propriamente dita, onde os juízos de Deus sobre os filhos da desobediência serão aí lançados com mais intensidade. Então, no fim desse período, haverá aí a batalha do Armagedon, onde o anticristo, juntamente com o falso profeta, a tríade satânica, mas podemos perceber que o diabo, que colocará como preposto, o anticristo e o falso profeta, nessa primeira batalha, nessa primeira guerra, e ele ficará só como mandante, mas a Bíblia diz que mais tarde ele será aí destruído, no sentido de que será aprisionado, será lançado no lago de fogo e enxofre e sofrerá eternamente. Então, veja que na batalha do Armagedon, somente o anticristo e o falso profeta, e todos aqueles que adoram o anticristo, que receberam a marca, tomarão parte, na batalha do Armagedon. Então, isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Olha o que diz. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Veja, e a besta, que é uma referência ao anticristo, e foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, já respondendo a nossa pergunta da temática que estamos abordando, então, quem será aí lançado em primeiro lugar no lago de fogo e enxofre? O anticristo e o falso profeta. O diabo não será lançado no mesmo, na mesma eventualidade em que o anticristo e o falso profeta. Ficará para depois, quando acontecer aí a última revolta, a última investida do diabo para com o Senhor Jesus, porque sabemos que o diabo ele sempre quis tomar o lugar de Deus, o diabo sempre quis ser igual a Deus, e sabemos que ele nunca conseguirá, porque Deus é Senhor dos senhores e juiz dos juízes. Então, o Senhor Deus, ele não perde batalha. Então veja que, em primeiro lugar, o diabo colocará em linha de frente o anticristo e o falso profeta para aí esta batalha do Armagedon. Lembrando que as pessoas que tomarem parte na batalha do Armagedon são aquelas que adoraram o anticristo de forma
voluntária, né? Que receberam a marca ou o sinal na testa ou na mão direita, né? Como está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então veja que aqueles que aceitarem, né, o sinal, né, na mão direita, veja que a literatura apocalíptica ela é bem específica, né? Veja, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então esses que receberem o sinal na mão direita ou na testa, eu acredito que esse sinal aqui é uma marca literal, né? Então essas pessoas que tomarem essa iniciativa de servirem ao anticristo, adorarem o anticristo, serão as pessoas que vão apoiar ele, né, na batalha do Armagedon, né? Mas sabemos que o próprio Deus porá termo no império do anticristo juntamente com o falso profeta, né? Porque quando Cristo se manifestar visivelmente no fim do período tribulacional, né, Israel estará cercado. E a Bíblia diz que Jesus se manifestará justamente para livrar Israel, né, da mão do inimigo, né? Porque sabemos que desde o princípio a tentativa do inimigo, né, é tirar Israel do mapa, né, pelas riquezas que ele possui, pela posição estratégica que se localiza. Então sabemos que Israel também é a nação escolhida para o surgimento do Messias, né? É uma nação escolhida de antemão por Deus para ser abençoada. Então o diabo sempre investiu de forma direta, né, sobre a nação de Israel. Então a Bíblia diz que, né, no fim da grande tribulação, né, muitos judeus vão reconhecer Jesus, né, mas também nesse período tribulacional, muitos judeus também se converterão. Então Jesus se manifestará para livrar, né, o remanescente que ele preservou vivo e também, né, para pôr fim no anticristo e no falso profeta. Então quem será lançado em primeira instância, né, quem será lançado em primeiro lugar no lago de fogo e enxofre é o anticristo e o falso profeta, né? Lembrando que esses, né, no versículo 21 vai dizer: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Estes daqui não foram lançados já de imediato, né, no lago de fogo e enxofre, que é o Guiena, o inferno final. Não, né? Eles ressuscitarão, né, na segunda modalidade de ressurreição, que é a ressurreição para condenação, para estarem diante do grande trono branco, para receberem a sua sentença condenatória. Então vale a pena salientar isso, diferentemente dos que forem condenados no julgamento das nações, né? Estes, né, já foram aí lançados de imediato no lago de fogo e enxofre, como diz a própria Bíblia Sagrada. Então, quando Cristo se manifestar em poder de grande glória, né, o que acontecerá? O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão atormentados para todo sempre, né? Então, respondendo aí a pergunta, quem será lançado no lago de fogo em primeiro lugar? O anticristo e o falso profeta, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, né? Aqui é uma referência ao diabo que mais tarde será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Mas vai dizer assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta, que é uma referência ao anticristo, e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, em primeiro lugar, será lançado no lago de fogo e enxofre o anticristo
e o falso profeta. Amém? Então, este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, para que outras pessoas venham ser abençoadas com este conteúdo escatológico. Não é uma escatologia especulativa, mas uma escatologia bíblica, que tem fundamentações na palavra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe.